A Receita Federal, no começo de abril, publicou um novo documento que defende o fim da isenção de impostos para livros. Segundo a instituição, só os ricos leem. Essa frase repercutiu na internet ao longo dos dias seguintes. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê cerca de 5 livros por ano, enquanto a média mundial é de 12. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, ocorreram algumas mudanças no mercado livreiro. De acordo com o Sindicato Nacional de Editores de Livro, houve crescimento nas vendas de 2020 se comparadas ao ano de 2019. No entanto, 2/3 dos livros foram comprados online, e o formato digital obteve uma alta de 60% nas vendas em relação ao ano anterior. Isso mostra que grande parte dos brasileiros mudaram os hábitos de leitura. É o que aconteceu com Ana Beatriz Bastos. Eu passei a ler mais online bem no início da pandemia. Eu sempre tive vontade de ler, mas não conseguia me concentrar com livros físicos. E aí eu comecei a ler pelo celular e me interessar muito mais do que o livro físico. E no final do ano até comprei um Kindle. Estar com um livro grande nas mãos e me dá muita ansiedade. Então eu prefiro estar com um Kindle, né, como meu leitor digital, ou ler pelo celular também, porque eu não tenho a sensação de que é tanta coisa assim para ler, e aí eu consigo ler muito mais do que eu lia antigamente. Para a professora e escritora Dilma Barroso e o dono das livrarias Argumento, Marco Gasparinho, o digital vai conviver com o físico e não o substituir. A utilização do livro digital traz grandes benefícios. A primeira delas é o preço muito mais baixo do livro virtual, do livro digital, do que o preço do livro físico. Mas a livraria, como espaço físico, nos proporciona, além dessa questão do contato com o livro, do manuseio com o livro, da leitura de prefácios, enfim, comentários, ela nos proporciona também hoje um espaço de encontro. Mas é claro que vai crescer a venda do livro digital, sem dúvida nenhuma, e até chegar a um ponto de equilíbrio e vai conviver com o livro físico. Quem ameaça mais as livrarias físicas, as livrarias de rua, são os sites de venda que estão aí já há algum tempo e que trabalham com descontos realmente altíssimos. A frequência na livraria é muito importante porque você convive com livreiros. Os livreiros são esses profissionais que conhecem tudo de livro, sabem as novidades, sabem os fundos de catálogo, podem te aconselhar e você sai com o livro na mão na hora. Além do aumento da leitura em grande parte digital, os conteúdos escolhidos não foram os mesmos. No ano de 2020, a lista dos livros mais vendidos pareceu sofrer influência dos acontecimentos em vigência no país. Além de livros de ajuda financeira, obras sobre racismo, como o Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro, e as clássicas distopias de George Orwell, ainda em 2021 continuam no topo da lista. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, 80% do consumo de livros no Brasil é realizado por famílias fora da faixa de maior renda, o que contrasta com uma queda entre os entrevistados definidos como classe A, os mais ricos. Entre eles, os que gostam muito de ler eram 48% em 2015 e hoje somam 42%, e os que não gostam de ler saltaram de 10% para 17%. Quando eu ouço uma frase desse nível, só os ricos leem, me vem sempre à mente a ideia de que um país pobre está fadado a ser sempre um país pobre também culturalmente. Não é verdade que só os ricos leem. É verdade que os países ricos já têm o seu mercado leitor. Portanto, se claramente não são apenas os ricos que leem, o que acontece se taxarmos os livros no Brasil? Eu acredito que essa medida da Receita só vai diminuir ainda mais o interesse pela leitura com o aumento dos livros, que já não são baratos aqui no Brasil. A Constituição garante que o livro não tem imposto algum. Quando foi criado o COFINS e PIS, que são contribuições, o governo tentou taxar o livro. Isso foi
caiu por terra rapidamente, porque não tem o menor sentido. Se não tivesse essa isenção, quer dizer, constitucional, vamos dizer assim, o livro estaria muito mais caro, e as pessoas, e as bibliotecas que compram os livros, e as pessoas que frequentam as bibliotecas comunitárias, a quantidade é gigantesca. Quem é que compra esses livros? E a que preço que compra? O interesse desse governo realmente é armar a população e deseducar ela. Como escritora, leitora, mas principalmente como brasileira e professora, me preocupo muito com essa questão da taxação do livro. A nossa sociedade vem com uma isenção que se aproxima aí de 70 anos, né? Há 70 anos praticamente o livro é isento de taxas. Formar um público leitor, formar um público que esteja atento às transformações culturais do país é obrigação do governo. A leitura pode ser vista como um hobby, uma fonte de aprendizado ou um escape para outro mundo. Ela contempla os mais diversos gêneros e, além do prazer, proporciona desenvolvimento intelectual para indivíduos e sociedades. Livros são pássaros. Devemos acompanhar seu voo enquanto em nosso campo visual, absorver sua beleza, assimilar sua particularidade, caminhar seu caminho, apreender sua lição, respirar seu ar e depois deixá-los partir livres para pousar em outras mãos.